Olá pessoal, primeiramente aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o chamado Segundo Reinado Brasileiro, que vai se estender entre 1840, pós-golpe da maioridade, até 1889. Bem, nós precisamos falar que o Segundo Reinado começa com uma manobra dos liberais na tentativa de retomar o poder, já que o governo do regente Diogo Antônio Feijó, o padre Diogo Antônio Feijó, não foi um governo muito bem sucedido, abrindo espaço para a passagem entre os anos de 1837 e 1838 para a chegada do conservador Pedro de Araújo Lima, que, apesar de ver a balaiada surgir na sua gestão, conseguiu sufocar muitos dos movimentos que atrapalhavam, digamos assim, a manutenção do Estado brasileiro, ou melhor, do comprimento, do tamanho do país Brasil na configuração territorial do seu mapa. É importante relembrar que a farroupilha continuou até 1845, a própria balaiada vai terminar oficialmente em 1841. Nós temos assim alguns movimentos que vão custar a terminar, mas a maioria será bem, digamos assim, eliminada a partir da chegada de Pedro de Araújo Lima no poder. Bem, falando de Segundo Reinado em si, nós temos fases importantes. Para falar a verdade, são 3 fases fundamentais. A primeira, chamada de consolidação, entre 1840 até 1850, quando o imperador menino, por assim dizer, tem entre os seus 14 e 15 anos no começo e se estende até os seus 25 anos aproximadamente. É a passagem de Dom Pedro de um adolescente para a idade adulta. É importante lembrar que Dom Pedro vai ser pai, por exemplo, aos 19 anos de idade, de Dom Afonso, que acaba morrendo muito cedo, apenas aos 2 anos de idade, contribuindo para uma certa melancolia do imperador, que via na necessidade de um herdeiro do sexo masculino a continuidade da monarquia no Brasil. Bem, temos a conciliação entre 1850 e 1870, quando esse mesmo Dom Pedro, já adulto, percebe que ele pode manipular as vontades e os desejos dos grupos que estão disputando poder, ou seja, conservadores e liberais, para que eles possam agir de acordo com a sua vontade. Até que, pós-Guerra do Paraguai, nós vamos ter um momento de crise que se estende de 1870 a 1889, onde os nossos senhores de terra, uma vez mais, vão se voltar contra a burguesia, contra a monarquia, na tentativa de obter mais poder. E é importante ressaltar que, no Brasil, não houve, como na Europa, uma primavera dos povos. Um momento em que a burguesia toma o poder e tenta, de alguma forma, gerar medidas mais modernizantes. A burguesia no Brasil é sufocada pelos senhores de terra, que mantém o Brasil no seu status quo habitual: escravocrata, agroexportador e latifundiário monocultor. Bem, nós temos 2 correntes políticas importantes. Os liberais. Esses liberais eram profissionais liberais urbanos. Quando nós falamos de latifundiários, os que estavam ligados à produção para o mercado interno ou às áreas de produção mais novas, mais recentes, que tinham acabado de ficar prontas para o uso. E os conservadores, os grandes comerciantes, aqueles que faziam geralmente comércio exterior, os latifundiários ligados ao mercado externo, ou seja, as famílias que já estavam há muito tempo no poder, e a burocracia estatal concentrada no Rio de Janeiro. Na verdade, a gente pode dizer muito certamente que entre liberais e conservadores, ou, se vocês preferirem, entre Luzias e Saquaremas, se for essa a denominação que vocês preferem, não haviam grandes diferenças. Não haviam grandes diferenças. Eles eram basicamente o mesmo grupo mantendo-se no poder indefinidamente, à vontade do imperador,
manipulando as condições econômicas do Brasil sempre para uma mesma elite. Para não dizermos que não há nenhum tipo de diferença entre eles, nós podemos dizer que liberais pensavam em uma maior autonomia para as províncias, enquanto conservadores eram defensores de um tipo de poder mais centralizado no Rio de Janeiro. Essa era a única diferença que podemos dizer que existia de fato entre eles. Mas ambos representavam as elites econômicas. Não há diferenças básicas. Bem, assim, nós vamos ver pouco a pouco que Dom Pedro não se interessa muito pela política rasa brasileira. Ele quer ser consultado quanto às grandes questões. Quando não são as grandes questões, ele não quer ser incomodado. Então, basicamente, já na década de 40, há uma invenção de um parlamentarismo. E por que eu digo invenção de um parlamentarismo? Pois era um parlamentarismo muito bem controlado pelo próprio imperador. Por quê? Ele vai voltar com o uso do poder moderador, assim como seu pai. Embora seja um senso comum dizer que Dom Pedro II tinha as habilidades políticas da mãe, e isso não é uma mentira, ele era muito mais hábil que o seu pai na condução da política, ele era tão intransigente, não diria conservador, mas autoritário quanto o seu pai. Ele manteve o poder moderador durante todo o seu reinado, vetando, boicotando e fazendo com que o Brasil nunca conseguisse se modernizar, porque ele se alinhava aos interesses da mesma elite agroexportadora e escravista que o mantinha no poder. Logo, nós tínhamos um poder legislativo subordinado ao executivo. O imperador tomava todas as grandes decisões quando as decisões lhe convinham. Quando não lhe convinham, ele pegava a primeira condução até Petrópolis e lá ficava durante longos períodos, porque achava o clima de Petrópolis mais ameno do que o da capital e não estava disposto a passar calor no centro do Rio para fazer o papel dele, que era governar. Bem, dessa forma, nos resta a economia. O Brasil, como latifundiário e agroexportador, vê um novo produto surgir. De grande apelo na Europa, nos Estados Unidos, o café vem se adaptar muito bem no Sudeste brasileiro. Ora, as primeiras plantações de café são de 1727, na província do Pará, por Francisco de Melo Palheta. O café não se adapta ao norte, não se adapta ao nordeste, devido ao intenso calor da região. O café de boa qualidade ele precisa de dois elementos fundamentais. Uma terra rica em nutrientes, porque o café esgota completamente a terra, e a altura para que o clima seja mais ameno e o grão de melhor qualidade. E ele vai encontrar tudo isso no Sudeste. Ele vai ter alto valor. No Sudeste ele vai encontrar o solo de terra roxa, um clima mais favorável, a altura necessária para que as plantações pudessem florescer, e vai gerar um grande desenvolvimento, tanto econômico quanto tecnológico. Ora, surgirão muitos comércios e bancos e indústrias por causa do dinheiro do café, assim como benefícios tecnológicos como telefone, telégrafo, portos, estradas de ferro, serão desenvolvidos pelo mesmo motivo: escoar a produção de café para os Estados Unidos e para a Europa. Bem, o café então vai movimentar 4 economias básicas aí. Primeira economia, a latifundiária, os donos de grandes pedaços de terra. Segundo, a economia escravista, aqueles que são donos de grandes quantidades de pessoas escravizadas e que estão trabalhando de maneira forçada. A monocultora, que está ali para fazer apenas um produto prosperar, e a economia de exportação, porque o café não era um produto feito para ficar, em sua maioria, no nosso solo. Ele era feito para ser vendido ao estrangeiro, onde encontrava grande aceitação. A primeira área para onde o café vai se direcionar é o Vale do Paraíba,
entre o Rio de Janeiro e São Paulo, nossa primeira zona de cultivo. Bem, ela começa a florescer com mais ênfase no final do século XVIII, pois o café tem um ciclo de 15 anos de vida. Os primeiros 5 anos a planta não se desenvolve tão bem, mas já dá grãos. De 5 a 10 anos ela dá os melhores grãos e de 10 a 15 anos a planta entra em decadência, tendo que ser trocada. Esse fluxo vai durar principalmente até os anos de 1860 a 1870. E a segunda zona de cultivo, nós teremos o Oeste Paulista, onde vão começar a plantar a partir de 1850. Notem essa data. Tecnologicamente mais avançado, já que o Oeste Paulista está sobre um planalto, uma terra plana e mais alta, onde a introdução do trabalho de imigrantes paralelo ao trabalho escravizado, junto com a terra roxa, gerará grandes quantidades do produto, fazendo com que o café se fixe, então, em São Paulo. Bem, aqui nós temos o caminho que o café vem fazendo, basicamente do início do século XIX até 1935. É só acompanhar as setas vermelhas. O Brasil ainda continuava produzindo outros produtos, como o açúcar, que já estava em franca decadência, devido à concorrência externa e a Europa ter descoberto o açúcar de beterraba, que, apesar de uma qualidade menor, tem uma grande queda no preço do açúcar no final. Temos o algodão, onde a grande oportunidade para o desenvolvimento vai ser a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, entre 1861 e 65, porém, como o Brasil não investiu na transformação do algodão cru em malha de algodão, ele perdeu o mercado tão logo a Guerra de Secessão acabou. E temos o ciclo da borracha a partir de 1880, quando nós teremos a movimentação da necessidade de novos produtos advindos do látex. Látex esse que é retirado da seringueira, ou, para aqueles que gostam de biologia, Hevea brasiliensis, uma planta, uma árvore que dá a matéria-prima necessária para a segunda parte da Revolução Industrial, os automóveis, sem falar posteriormente para a questão das guerras. A seringueira brasileira vai ser traficada para o exterior por ingleses, que vão plantá-la na Indonésia e tomar de nós o mercado. Temos o mercado de couro e peles, que é muito pequeno, e o de fumo, que é menor ainda. Muito bem. Aqui nós vemos o quanto a exportação de café é importante. Entre 51 e 60, representa 49% das exportações totais do Brasil. Entre 61 e 70, e é importante lembrar que de 65 a 70 nós estivemos em guerra, 45% das exportações. Entre 1871 e 1880, 57% das exportações, e entre 1881 e 1890, 61% das exportações. Eu disse anteriormente que nos faltou uma primavera dos povos, um momento onde a burguesia pudesse fazer com que os alicerces do antigo regime fossem abalados. Na Europa isso aconteceu, no Brasil isso não aconteceu. Nós tivemos um grande entusiasta da industrialização, o senhor Barão e Visconde de Mauá, ou se vocês preferirem, Irineu Evangelista de Souza, que, aproveitando o seu tino comercial e questões internas, como a tarifa Alves Branco, que aumentou as taxas para produtos importados chegarem ao Brasil, e que, assim, indiretamente, fez um gesto de aumento de arrecadação para o Estado, além de estimular a indústria nacional, e isso fez com que as indústrias de Mauá prosperassem a ponto dele ser o homem mais rico do país, mais rico que o próprio país. Isso vem fazendo com que Mauá ganhe grande apreço. Ele faz grandes obras com o próprio dinheiro, como, por exemplo, ligar o Rio de Janeiro com cabos telegráficos à Europa, ou iluminação pública noturna do Rio de Janeiro. Todas elas foram feitas com o dinheiro do Mauá. Não foi o governo de Dom Pedro II que fez isso. Sem contar outras obras de grande importância também, como a Estrada de Ferro Leopoldina, que transportava produtos e pessoas
e acabou sendo, por um mal entendido, um grande problema de comunicação entre o imperador, Pedro II, e o Barão de Mauá. O Barão de Mauá convidou Dom Pedro II a inaugurar a ferrovia e o convidou a colocar a primeira pá na parte das obras. A última pá para a inauguração da ferrovia. E, ao verem o imperador com uma pá de ouro nas mãos jogando terra em um buraco, obviamente os grupos de poder político ligados ao agronegócio manipularam o imperador para que ele prejudicasse Mauá. Mauá é levado à falência devido às ações do Brasil como política, nós vamos falar sobre isso, principalmente pelas guerras que o Brasil trava. São guerras que são financiadas muitas vezes pelo dinheiro dos bancos de Mauá, dinheiro esse que não vai ser ressarcido pelo Império, fazendo esse homem ir à falência. Além disso, nós temos o fim do tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o que libera capitais e faz com que o Brasil possa efetivamente começar a se desenvolver menos dependente da escravidão. É importante a gente começar a ver que há um grande crescimento do mercado interno, os bens de consumo não duráveis crescem, o setor têxtil é o principal a crescer, mas isso não altera a estrutura econômica do Brasil. O governo não apoia, os latifundiários sabotam e a concorrência inglesa se impõe, fazendo com que o Brasil permaneça sempre agrário exportador, latifundiário e escravista. Em 1848, Dom Pedro tem que lidar com um grande problema político do seu império, que é a Revolução Praieira. A Revolução Praieira, em Pernambuco, causada pela concentração fundiária, ou seja, a concentração de terras e a crise econômica, cujos líderes são Pedro Ivo e Abreu Lima, são sediados no jornal Diário Novo, na Rua da Praia, em Recife, e lá eles lançam o chamado Manifesto ao Mundo, pedindo voto universal, ou seja, para todos, liberdade de imprensa, fim da escravidão, proclamação de uma república, nacionalização do comércio que no Nordeste estava nas mãos de portugueses, direito ao trabalho, e essa revolução foi esmagada violentamente pelas tropas imperiais. Essa foi a grande revolução influenciada pela Primavera dos Povos, que ocorre no mesmo ano na Europa. Mas aqui, ela simplesmente não funciona. E nós vemos, assim, a questão do escravismo, onde, como o negro não pode ser utilizado como escravo, ele também não serve como trabalhador. E aí vemos a ideia do embranquecimento, a questão da necessidade constante de mão de obra para a cafeicultura no Sudeste e a importação de gente branca pobre com benefícios que os negros nunca tiveram, gerando uma crise que vai se estender e fazer com que a maioria dos miseráveis no nosso país até o ano de hoje, até 2021, sejam de maioria negra. Porque os brancos que vieram e eram miseráveis, o Brasil importou muitos brancos miseráveis, receberam todos os benefícios possíveis pelo governo. E hoje tem uma vida mais estabilizada do que a maioria negra. Dessa forma, nós vemos dois sistemas importantes. Primeiro, o sistema de parceria, que vai ser um fracasso, introduzido em 1847, que contava com o trabalho familiar camponês, divisão de lucros e prejuízos entre o colono e o dono da fazenda. Os colonos se endividavam porque o dono da fazenda pagava as passagens e eles nunca conseguiam pagar, por causa dos juros, aquilo que deviam ao senhor, ao dono da fazenda, e era permitida eventualmente uma roça ao imigrante. Esse sistema muda por volta de 1870, quando o governo paulistano, já totalmente voltado aos ideais republicanos, subvenciona, ou seja, paga as passagens. É trabalho familiar camponês, mas os camponeses vêm para cá com benefícios. 2 salários, um fixo garantido e o outro por produtividade. Com o governo pagando as passagens e não os donos de fazendas, embora estivéssemos falando das mesmas pessoas, ainda era garantido um pedaço de terra
para subsistência ou comércio. Então não é estranho que pessoas brancas tenham mais riqueza no Brasil hoje do que os negros. Porque os negros nunca tiveram um pedaço de terra para chamar de comércio ou para fazer a própria subsistência. Bem, para garantir isso, o governo brasileiro vem com a lei de terras. A lei de terras torna devolutas, ou seja, pertencentes ao Estado, todas as terras sem documentação, ou seja, quilombos não têm documentação, aldeias indígenas não têm documentação, pobres não têm documentação. Traduzindo, aumenta a concentração fundiária, pequenos proprietários perdem terras, latifundiários aumentam seu poder, imigrantes e escravos não têm acesso total à terra, embora o imigrante, quando garantido pelo governo, tenha, e a mão de obra fica mais barata para o trabalho nas cidades que estão crescendo, principalmente São Paulo, porque tem muita gente sem ter para onde ir. E assim, nós encerramos todas as questões ligadas ao segundo reinado na política interna. Eu vou parar por aqui para que a gente possa fazer um novo capítulo sobre política externa. Muito bem, muito obrigado